Opa, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Usuário do Futuro. O assunto de hoje eu já queria falar há um bom tempo, que é sobre o fantástico mundo dos normes, né? Se você é desperto, você entende conceitos como aumento da base monetária, juros negativos, programação preditiva, cultura woke, etc, etc, você já percebeu que a maioria das pessoas não faz ideia do nível de subversão que está acontecendo no mundo. E principalmente o Brasil, por ser um país de terceiro mundo e, consequentemente, o QI das pessoas serem menores, né? Serem menores é foda, é ser menores. Ser menor, no caso. O que me desencadeou, né? O gatilho final pra eu gravar isso aqui foi um vídeo do Alisson que eu tava vendo, Ação Horizontal, o nome do canal dele, onde ele foi pro psicólogo e aí ele passou uns remédios pra ele, etc. E ele confessou, né, que tem que usar Mask Pill 24 horas por dia e isso desgasta bastante, mas acaba sendo algo necessário para ganhar dinheiro, né? Me identifiquei bastante com isso, porque não só eu, né? Qualquer um que tá vendo esse vídeo provavelmente tem que usar Mask Pill 24/7, até mesmo com as pessoas mais espertas que estão ao redor dele. Chega um momento que você para pra pensar e fica... Eu não sei explicar muito bem, é como se fosse um sentimento de que você tá sozinho, só que não é no sentido de solidão, você ficar triste por isso. É mais como um desespero de tipo, como é que um negócio tão óbvio ninguém tá vendo? Tipo isso. Por exemplo, a questão dos juros negativos. Isso eu tô até vendo que a galera tá acordando um pouco mais, né? Mas ainda assim tem muito investidorzinho de Instagram e vez ou outra aparecem comentários dos discípulos do 38 dizendo que não existe investimento, etc. Só que ainda assim essa galera é vista como chacota, dizendo que Bitcoin é pirâmide. E assim, eu não tô gravando esse vídeo para tentar refutar esses argumentos, tá? Mas não é muito difícil entender porque o Bitcoin ele é a única alternativa, a única propriedade privada absoluta que já existiu nessa terra. E assim, depois de um tempo que você entende isso, uns 6 meses depois, um ano depois, 2 anos depois, que você já tá dentro, já consumiu diversos conteúdos, isso vira meio que algo simples para você, como é algo comum também você beber água. Pronto, achei a analogia perfeita. Comprar Bitcoin depois do tempo vira como beber água ou como um idoso guardar o dinheiro na poupança. Isso para você já virou um hábito porque é óbvio que é o certo ao se fazer. Só que para os normes, para as pessoas comuns, isso, além de loucura, é algo desnecessário porque o ponto de, por exemplo, inflação. Todo mundo sabe que os preços sobem, etc. E que a inflação vem aumentando com o tempo. Só que essas pessoas têm algo como se fosse um otimismo ou simplesmente ignorância mesmo. Não tô nem sendo soberbo aqui, tá? Mas realmente tá difícil de explicar. Porque assim, ou você coloca seu dinheiro em CDB ou Tesouro IPCA+, que seja, por ignorância, você não conhece os juros negativos, ou por um tamanho otimismo, somado a também ignorância, porque existe a pessoa que acha que atualmente o Tesouro IPCA+, vence a inflação real, porque ele acha que a inflação é IPCA, mas ele entende que em algum momento pode ser que isso não dê mais certo, etc. E ele está pronto para partir para outro investimento, entre aspas, né? Mas existe o cara que, além de ter a ignorância de achar que os juros não são negativos, ele confia no causador da inflação, que é o Estado. Ou seja, essa pessoa, ela vê que já tem notícias, né? Vocês podem pesquisar aí, que 2027 a economia brasileira pode congelar. Para quem não entende, né? Isso significa que nem nominalmente vai dar para crescer mais. Basicamente é isso daí. Só que existe um grupo, mas muito grande grupo de pessoas que ou ignoram isso ou acham que isso é balela e vão se arrepender amargamente. É nesse ponto que eu queria tocar. O Brasil, ele tá à beira de explodir. É uma bomba relógio e eu acho, eu dou até 2030 no máximo para isso acontecer, para que começar a virar zona mesmo, mais do que já é. Só que as pessoas parecem que estão com o cérebro desligado ou não tem tempo, preferem não ver isso porque já tem muitas outras preocupações na vida, também pode ser, eu não nego essa hipótese, mas enfim, o cenário é que as pessoas não têm noção do que está por vir de verdade. E isso assim, eu não sei vocês, né? Mas a gente sempre fala, não, não sei o quê. A gente não, né? A comunidade no geral fala que a cruzada é contra o beta, né? Você escuta muito isso até mesmo no meio libertário. Mas pelo menos eu, no meu caso, eu sinto um certo nível de empatia. Eu não vou tentar evangelizar o cara diretamente, chegar pro cara, olha, tira seu dinheiro da poupança,
começa a se planejar para sair do Brasil, etc. Eu não vou dizer isso ao cara. Agora eu fico pensando na minha mente, meu irmão, como é que o cara tá tão tranquilo vivendo no Brasil que tá prestes a explodir, bicho? Vem esses pensamentos assim na cabeça. E foi daí que eu derivei esse título, né? O Fantástico Mundo dos Normes. Para eles, e não é norme em termo pejorativo, tá? A maioria das pessoas são normes, os seus pais provavelmente são normes, isso é normal. O fato é que essas pessoas, elas não enxergam o que você provavelmente enxerga se tá vendo esse vídeo. Que não é nem uma visão brutalista, mas sim uma visão mais realista do que está acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo. Vem a questão da Agenda 2030, você não terá nada e será feliz. Só que muitas pessoas, e olha, essa questão do você não terá nada e será feliz é um ponto muito bom, porque tem muito vídeo em TikTok e Instagram com milhões. Não é pouca view não, tá? São milhões de visualizações. E os jovens super engajados. Só que eu não vejo esses jovens querendo sair do Brasil, ou, não, vou ficar no Brasil. Esses jovens se planejando para financiar uma casa, né? Que é a alternativa mais viável para o cara assalariado médio. Não, ele prefere deixar a preferência temporal dele alta e continuar gastando com besteira, com droga, com putaria. Então, assim, a pontinha do iceberg, os normes, eles meio que sabem que o negócio tá para dar ruim, etc., mas estão só ignorando. É aquele negócio do sapo na água quente, né? Se você colocar já o sapo direto na água quente, ele vai se espantar, mas se você colocar ele dentro da água e for cozinhando aos poucos, ele vai se acostumando. É literalmente isso, não só com os jovens, tá? Com os normes no geral. E um ponto muito importante para que isso não atrapalhe sua jornada, porque empatia eu acho que é algo comum, né? Você por sentir pena da galera, realmente, porque é complicado, o risco de evangelizar eles é grande, porque pode acontecer algo com você se você fizer isso. Então você tem que apenas aceitar que essas pessoas vão ficar aqui e torcer, né, para que aconteça o melhor para elas e etc. O problema é que muitas vezes essas pessoas que não querem aceitar a verdade, etc., são seus pais, são seus amigos mais próximos, seus familiares, seus parentes mais próximos. Só que você não pode deixar essas pessoas atrasarem sua vida. Isso é uma verdade brutal para alguns, mas precisa ser dita. Infelizmente, na jornada de esquizo, né, como muitos chamam, você vai ter que deixar muitos laços para trás. E na verdade, quando você se torna um esquizo, né, porque eu acredito que o esquizo, alguns podem até nascer esquizos, mas acho que a maioria se torna esquizo, os seus laços com os normes vão naturalmente enfraquecendo. É a questão que você tem no começo do vídeo de usar Mask Pill 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso já é um ponto crucial no laço. Você não tem mais. Os assuntos não batem, né? Fica mais fácil de explicar assim. Tô dizendo que vai ser fácil abandonar esses laços só porque os assuntos não batem mais, não é aquela mesma conexão de antigamente, mas acima de tudo vai ser necessário. Eu não sei vocês, mas daqui a 5 anos eu não quero sentir o arrependimento de ter ficado no Brasil porque eu não tive coragem de romper certos laços, né? Principalmente no Brasil, que tem muito esse negócio de abandonar pai e mãe. Veja, a maioria das pessoas que falam isso de vou ter que abandonar meus pais, etc. Os pais estão em idade útil ainda. Os pais estão em perfeito estado. É algo puramente da mente dele. Sem falar que o cara podia simplesmente se organizar para levar os pais junto, né? E por que eu falo só dos pais, não falo dos amigos? Porque é os únicos que você tem, digamos que obrigação, né? E quando eu digo pais, não necessariamente são seus pais biológicos. Eu sigo a regra de Jesus, né? Meus pais e meus irmãos são quem andam comigo, quem está junto comigo. Então eu sei que essa é uma conversa chata, tá? Você em algum momento, por exemplo, vamos dizer que você tem uma família relativamente ok, que é uma rara exceção no Brasil. Né? Ou se você só tem mãe, se você tem algum familiar que gosta de você, que cuidou de você, pronto, pelo menos uma pessoa assim você tem. Em algum momento você vai precisar ter essa conversa com ele que, olha, eu preciso trilhar meu caminho, eu preciso trilhar meu futuro, e infelizmente vai ser algo triste romper esse laço, mas eu preciso fazer isso, eu preciso seguir em frente, eu preciso seguir minha vida. Você durante tantos anos, você seguiu sua vida. Estou muito grato por você ter me cuidado, etc. Mas infelizmente eu vou trilhar um caminho que talvez não orgulhe você. E eu não tenho problema nenhum com não orgulhar você, a vida é minha. É claro, isso daqui foi um exemplo, pessoal. Você não precisa falar nesses termos, né? Você não precisa nem explicar o plano inteiro. Você, eu vou pro Paraguai porque o Brasil tá horrível. Você não precisa nem dizer isso. Você pode dizer, eu vou pro Paraguai porque eu consegui uma oportunidade de emprego, sei lá. Não tente complicar demais quando você for ter esses assuntos, tá, pessoal? Porque isso só dificulta o entendimento e você vai acabar saindo como vilão da história, né? Mas enfim, eu fugi um pouco do tema, só que era preciso fazer isso porque eu não quero que vocês se sintam culpados
só porque estão seguindo a vida de vocês. E às vezes seguir a vida, pessoal, é justamente você sendo esquizo, né, na sua jornada do esquizo, você meio que se isolar um pouco da opinião dos normes na sua vida. Acho que isolar não foi um bom termo, mas eu vou explicar aqui. Quando você vive num ambiente onde você até é amado, você recebe atenção, carinho, tem comida na mesa, etc. Mas as pessoas, quando você fala dos seus planos de marketing digital, nomadismo digital, sair do Brasil, etc., as pessoas começam a achar que isso é loucura, começam a colocar seus planos para baixo, começam a te ver como um louco, apesar de continuar gostando de você como pessoa, isso te faz mal. Então, um ponto importante na evolução do esquizo é ele morar sozinho. Morando sozinho, provavelmente ainda vai ter julgamento, etc., mas ele vai ter o canto dele. Não vai ter ninguém enchendo o saco porque ele está trabalhando 16 horas por dia, trabalhando um dia inteiro sem dormir, num projeto que só ele acredita. Eu falo homem porque eu sei que a maioria que me acompanha aqui é homem, acho que 99%. Nunca mais olhei essa métrica, mas a última vez que eu olhei era literalmente 99%. E o homem chega um momento da vida, principalmente homens da geração Z e etc., que ele começa a pensar mais no futuro dele. Pode ser um momento mais tarde, o cara com 20 e poucos anos, ou o cara mais jovem. E aí, junto o cara da geração Z, já tem um julgamento por causa disso, né? Que tem a fama de não querer trabalhar a geração. E o cara esquizo, então ele entende que a CLT não é uma opção viável, mas talvez ele tenha que enfrentar, né? Mas não com a perspectiva de ficar por lá. Concurso, o cara pensa seriamente se vale a pena, porque tem que estudar por muito tempo. E esse tempo poderia ser dedicado fazendo uma mescla entre CLT e trabalhar com a internet e até trabalhar só de internet, né? E faculdade é algo que o cara nem cogita, né? A não ser que ele passe uma, sei lá, contabilidade numa pública aí, ainda tem que ver, né? Porque 4 anos é complicado. Mas enfim, o plano principal do cara vai ser viver de internet, provavelmente. E pais boomers, ou essa faixa etária aí, né, mais ou menos, entre 40 e 60 pra cima. Não sei se isso é boomer, mas eu tô dando uma faixa de idade só. Mesmo que você esteja ganhando dinheiro, mesmo que você mostre o dinheiro, ainda vai ficar aquela picuinha pra você fazer faculdade, pra você fazer um curso, pra você fazer isso, pra você fazer aquilo. E aí você que sabe do que é capaz, que sabe que consegue expandir sua operação, ganhar mais ainda com a internet, você começa a duvidar de si mesmo. Então esses ambientes são extremamente prejudiciais. E é por isso que o homem, a partir de certo momento, ele tem que começar a morar sozinho. A não ser que ele dê a sorte de que, sei lá, o ambiente que ele vive realmente apoia ele. Aí beleza, talvez realmente não faça sentido para ele morar sozinho, ou por questões financeiras mesmo, né? Então o fantástico mundo dos normes, além de ser algo que você não deve tentar entender, porque mesmo que você entenda, isso não vai te beneficiar em nada, isso só vai talvez te fazer mal. O mundo dos normes, ele é tratado como algo de chacota, né? Por grande parte dos esquizos, mas eles devem mesmo tomar cuidado. Enfim, o vídeo foi esse. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, coloca o feedback nos comentários. Vou ficando por aqui. Fui!